Assentai-vos, irmãos. E abramos a Escritura no Salmo 127. Um cântico de peregrinação escrito por Salomão. Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Eu gostaria que você se atentasse com a devida fé diante do que será lido, consequentemente do que será exposto. Muitas vezes nós nos vemos angustiados, entristecidos e caminhamos até a igreja com as últimas das nossas forças. Mas não permita que neste momento fatores alheios a este culto te tire a atenção. Então ouça com fé a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui a palavra do Senhor. Deus bendito, fala conosco. Nós lemos a Tua palavra e temos toda a consciência e fé de que ela é poderosa para transformar o nosso coração e mudar o nosso viver. Livra-nos dos preconceitos, estereótipos, de tudo aquilo que temos pré-definido. E fala ao nosso coração pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você imaginasse a possibilidade de estar em um dia muito ensolarado, numa rede, com a rede amarrada entre dois coqueiros. Ia falar duas palmeiras, mas eu não gosto de palmeiras. Dois coqueiros, um a cada extremidade, e ali você tem uma água de coco geladinha e diante de você um mar com água bem cristalina, aquela bela vista. O sol ainda desponta com todo o seu fulgor reluzente e resplandecente naquelas águas. Chamaria isso de vida boa. E quem não gosta de pensar em algo assim, né? Quem não sente vontade de ter férias desse jeito? Não, eu gosto da estação das 7 horas da manhã. Eu amo isso para mim é vida boa. Claro que não. Nós pensamos em algo assim, tipo foto de caderno, né, que a gente vê. Aquilo ali para a gente seria uma vida boa. Os gregos tinham uma palavrinha para falar sobre vida boa. Eu acho muito interessante. Eles chamavam de eudaimônia. Eudaimônia para eles não era simplesmente você ter a possibilidade de repousar de férias em um lugar paradisíaco como esse, tendo ali o desfrute de tantas coisas boas que Deus nos dá, mas você estar no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, vivendo as coisas certas e não ter ali qualquer tipo de preocupação. Sendo um pouquinho mais filosófico, a eudaimônia para os gregos teria mais a ver com você ser dominado pelas virtudes e não pelos vícios. É uma vida virtuosa. Eu acho muito interessante que eles tenham traçado esse tipo de pensamento e questionamento tantos tempos antes ao nosso. Inclusive, um grande escritor chamado Homero escreve uma das suas obras magnas que todos nós conhecemos, se não de ouvir falar, pelo menos a lemos uma vez ou outra na vida, chamada Odisseia. E ali ele cita essa Odisseia de Homero, escrito provavelmente no século VIII a.C. Homero a história de Ulisses, escrita por Homero. E Ulisses é esse herói que cumpre a sua Odisseia.
Ulisses passou 10 anos na Guerra de Troia. E quando se fala em Guerra de Troia, você imagina Aquiles, Paris, aquelas coisas todas que você viu em Hollywood. Mas nós estamos aqui falando sobre a obra que foca, na verdade, em Ulisses. Ele passa 10 anos nessa guerra e depois, aproximadamente, outros 10 tentando voltar para Ítaca, uma pequena ilha onde ele era rei e onde esperava a sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco. Nomes bonitos para se colocar. E acredite, eu quase, por muito pouco, não fui chamado de Telêmaco. Nossa, Elmo, quanta diferença. Mas foi por muito pouco. Meu pai e minha mãe são muito apreciadores dessa obra. Mas voltando à história de Ulisses, em um dos episódios mais conhecidos dessa obra de Homero, ele fica retido por mais ou menos 7 anos na ilha de Calipso. Não aquele, mas a ilha. E uma deusa apaixonada por ele era essa mulher chamada Calipso. A ilha era paradisíaca e Calipso lhe ofereceu algo que muitos de nós teríamos, talvez, uma certa reticência naquele momento em recusar: a eternidade. Imagine você no auge da sua juventude, do seu vigor, receber a proposta de viver eternamente. Ninguém quer viver eternamente quando já se está com as dores e os cansaços e os enfados que a mais longa idade traz. Mas quando se está no auge, no vigor, no melhor momento, quem não gostaria da eternidade? Ulisses não quis. Sabe por quê? Porque ele entendeu que uma vida eterna no lugar errado, para ele não era uma vida boa. E isso faz muito sentido para todos nós também. Ele recusa, a história discorre diante disso, depois você leia. Mas eu gostaria de te trazer algo muito mais importante do que o que Homero escreveu, que é o que Salomão escreveu, para falar sobre vida boa. E ele concorda com essa ideia de que não é uma vida boa se você está no lugar inadequado. Não é uma vida boa se você não a vive como deveria viver. Como diria um dos nossos poetas e filósofos do nosso tempo, é preciso saber viver, e é mesmo, à luz de quem ensina o que é vida, a Escritura Sagrada. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção no Salmo 127, que foi escrito em outro contexto, não igual ao nosso, não igual ao de Homero, nem do seu personagem Ulisses, mas por um outro povo com uma teologia inteiramente diferente. Mas ele responde uma pergunta crucial que talvez todos vocês façam, e aqueles jovens que agora já estão começando a caminhar os próprios passos, provavelmente estão perguntando. E a pergunta é basicamente a seguinte: o que faz uma vida ser boa? O que será? Qual será uma vida boa? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre como viver uma vida boa. O Salmo 127 é o 8º dos 15 cânticos de peregrinação. Os cânticos que o povo de Deus cantava rumo a Jerusalém, a fim de celebrar ao Senhor nas festas que ele mesmo estipulara. E aqui nós temos algo interessante nesses cânticos. Os cânticos refletiam majoritariamente o sentimento do povo em relação a Deus. Por isso que nós nos identificamos tão rapidamente com o livro dos Salmos. Às vezes a gente está triste, aí abre no Salmo, como que diz, por exemplo, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E nós pensamos, eu estou me sentindo assim. Ou ainda, à noite faço alagar o meu leito. Nós pensamos assim. Ou ainda quando pecamos contra o Senhor e somos açoitados pelo Espírito Santo, que nós então falamos, ó Senhor, se observares iniquidades, quem subsistirá? Ou ainda quando nos alegramos dizendo que darei ao Senhor por tantos benefícios e assim por diante. Porque os salmos mostram o coração do homem em relação a Deus, embora também inspirados por Deus. E aqui no Salmo 127, este cântico de peregrinação, nós encontramos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que é só o 2º salmo que é atribuído a Salomão. E também a sua estrutura, que vai falar sobre trabalho e descanso nos 2 primeiros versículos, e do 3 a 5 vai falar sobre os filhos, como dom do Senhor, dom de Yahvé. É assim que ele fala do Senhor. Essa palavrinha que ele usa, Yahvé, o Deus pactual, o Deus que se revelou dizendo, eu sou. Esse nome que aparece no Salmo inteiro. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. A primeira delas é que para viver uma vida boa, nós precisamos saber que uma vida boa começa com saber quem nos dá todas as coisas. Uma vida boa começa por aí, em saber quem nos dá todas as coisas. Observe que o Salmo começa com 2 estruturas, 2 afirmações condicionais e paralelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Comecemos por aí, então. É aqui que este salmo já nos apresenta um condicional muito interessante. Ele quer dizer assim, se o Senhor, se Ele mesmo não estiver envolvido. Quando nós traduzimos esse salmo, literalmente fica um negócio sem pé nem cabeça, mas muito importante para o trabalho exegético. Basicamente, se Yahvé, Ele mesmo não. Fica assim, na língua hebraica. Se Yahvé, Ele mesmo não. A ideia é a ênfase em mostrar que se o Senhor não estiver envolvido naquilo, de uma forma positiva, interessada e favorável, alguma coisa vai acontecer. E o que é isso? Em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os estudiosos gostam de chamar isso de terraço. É porque, à medida em que vai subindo, um versículo vai explicando o outro. Mas aqui tem uma palavrinha muito legal para a gente prestar bastante atenção quando ele fala em vão. Ele está falando para a gente que não é só inútil. Ele não está dizendo que é só sem resultado. Ele está dizendo aqui algo muito mais profundo que isso. Em Êxodo 20, versículo 7, por exemplo, é a palavra que proíbe tomar o nome do Senhor em vão. Então perceba que não é uma coisa muito simples, não é simplesmente sem resultado. A gente vai perceber que tem mais coisa aqui. Na verdade, esse em vão aplicado ao trabalho tem muito mais a ver, que é uma ofensa a Deus. Você vai perceber isso. Lembra de uma coisa? Quem provavelmente escreveu Eclesiastes? Provavelmente Salomão. Quem escreveu este salmo? Salomão. E aqui, quando nós lemos Eclesiastes e lemos este salmo, tem algo que nos salta aos olhos e nos faz lembrar de uma expressão que o Salomão, o pregador, sempre usava naquele texto, que é vaidade. Tudo é vaidade. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que lá em Eclesiastes, quando ele fala tudo é vaidade, ele diz assim, as coisas podem ser construídas, mas por um motivo vaidoso, por um motivo fútil e passageiro. Aqui no Salmo, ele não usa nem a mesma palavra que ele usou lá, mas ele diz assim, vai dar errado. Não vai ser concluído, não há progresso. A ideia do salmista não é dizer que é algo que vai ser construído à toa. Não vai chegar a ser concluído. Não vai ser construído, não terá um fim. Isso é muito importante para nós. Quando pensamos em Salomão como escritor, nós nos lembramos das várias construções que provavelmente ele se envolveu, mas uma delas em principal, o templo. Imagine este homem assistindo os construtores trabalhando, carregando tudo aquilo que é necessário para a alvenaria, e de longe ele observa e diz, se o Senhor não edificar aquela casa, não vai dar certo, será inútil. Então perceba que o Salmo 127 aponta para algo muito mais concreto do que Eclesiastes apresenta. Sem o Senhor, nós não teremos nem sucesso. O planejamento prévio será destruído, não haverá como concluir aquilo que esperamos. E aqui nós vemos que a palavra casa e cidade são unidas, mostrando exatamente um par recorrente no Antigo Testamento, que abrange duas esferas de responsabilidade muito interessantes, o seu trabalho em casa e o seu trabalho na cidade. Perceba que ele deseja mostrar a nossa vida como um todo, como nós estamos envolvidos tanto na esfera doméstica quanto pública. Então, talvez você, mulher, dona de casa, que está aqui nessa noite pensando, bom, eu não trabalho fora, esse salmo não tem nada para me dizer. Tem sim, porque ele fala de casa. Talvez você que seja um pouco ausente na sua casa, embora não devesse, mas pense, bom, eu cuido bem do meu trabalho na minha esfera pública. Veja que o Salmo vai falar com você também. Então, esse Salmo não se limita a empreendimentos religiosos. Ele não está falando simplesmente de templo ou de casa para adorar a Deus, mas de tudo aquilo que envolve a minha vida e a sua vida. Veja que esse versículo ainda fala sobre um guarda que ficou acordado a noite toda. Eu não sei quantos de vocês tiveram que trabalhar assim, ou se envolveram em atividades que demandaram a sua atenção por um período prolongado. Talvez dirigir à noite, por longos caminhos, longas distâncias, ou ainda trabalhar como guarda mesmo, como policial, como servidor da segurança ou particular, enfim, isso demanda muito esforço. Imagine você, depois de vigiar a noite toda,
ficar acordado, não pregar os olhos, estar a postos e atento. E no outro dia, pela manhã, quando você vai bater o seu ponto, você descobre que tudo aquilo que você estava vigiando foi saqueado e destruído. É essa a figura que o salmista deseja que nós pensemos, que nós entendemos, que é absolutamente inútil, porque não há de prosperar nenhum esforço nosso em que o Senhor não esteja envolvido positivamente nele. Nenhum dos nossos planos que não forem de acordo com a vontade de Deus hão de progredir. Até mesmo aqueles planos ruins, que cumprem progresso, acontecem de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Disciplinar-nos. Entenda isso. Mas nenhum deles progride de forma alguma. Eu gostaria que nós pensássemos aqui em algumas coisas que são muito importantes para nós. Veja que ele menciona ainda no versículo 2 o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas antes desse versículo 2, eu gostaria que nós pensássemos em algumas coisas. O ser humano, na sua condição natural, e talvez nós ainda soframos um pouco com isso, tende a operar com o que nós poderíamos chamar de autonomia construtiva. Pense numa autonomia construtiva. É a convicção prática de que nós somos responsáveis por todos os nossos planos e que eles hão de dar certo à medida que nós nos esforçarmos. A famosa meritocracia aplicada ao escopo da teologia, da vida prática e da vida espiritual. É aquela convicção de que Deus, quando invocado, funciona como bênção sobre o que já foi decidido. Resumindo, as pessoas não oram para suplicar a Deus graça, misericórdia e sabedoria sobre os seus planos. Oram pedindo a Deus que abençoe seus planos. Percebe a diferença de ordem? O que nós fazemos em prática é invocar a Deus, como num trabalho, esse tipo de trabalho mesmo que você está pensando, para que Ele seja ali um agente abençoador dos planos que nós traçamos antes de consultá-lo. Nós, então, colocamos os nossos objetivos todos. Vou fazer isso, 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 se Deus quiser. Como um lema e um jargão para que Ele abençoe e haja. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos isso como uma piedade travestida. Nós não somos tão piedosos assim. Quando falamos se Deus quiser, o nosso desejo é Ele queira. Ainda há quem diga, e Ele há de querer, ou Ele quer. Quanta audácia, quanta soberba. Meus irmãos, aqui nós temos que entender, a ordem é diferente. Nós consultamos ao Senhor com uma vida de santidade, consagração e dedicação na Escritura Sagrada. Ele, então, trabalha no nosso interior com o seu Santo Espírito, tirando de nós toda soberba, orgulho, prepotência, todo tipo de pecado que aparece na hora de traçar planos. Ele molda o nosso coração, e aí quando finalmente estamos prontos, nós podemos traçar planos, e aí sim, estamos alinhados com Ele, porque os planos foram traçados debaixo de grande dependência e submissão ao Senhor. Então, há essa forma de religiosidade que usa Deus como uma variável complementar do esforço humano. Tem gente que crê piamente naquele versículo, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não existe esse versículo. Mas tem gente que realmente acredita. Não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Calma, não é bem assim. Entenda uma coisa, o homem planeja, trabalha e depois ele pede a bênção de Deus sobre o que ele já construiu ou que está construindo. O Salmo 127 reverte essa ordem. O Senhor é o construtor. Veja o versículo novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem uma coisa belíssima na gramática e na sintaxe aqui, que o sujeito principal, que é aquele que executa o verbo e que se envolve com a ação principal, não é o homem, não é o terceiro, nem o sujeito oculto, mas é o Senhor. Traduzindo do nosso português para o português, é o Senhor quem constrói. Aqui nós já temos um aparadouro muito grande para todos os nossos intentos. Vocês, principalmente aqueles que ainda não namoram, que pretendem fazê-lo, não peça a Deus para abençoar um namoro em julgo desigual, porque não tem nada a ver com a palavra dele. Mas peça misericórdia pela disciplina que Ele há de aplicar em você. Entenda, quando nós temos um bom referencial,
e nós já prestamos atenção que os planos são traçados de acordo com a palavra de Deus, algumas coisas automaticamente são descartadas, e não pode ser ação divina nisso. Quando nós, homens, trabalhadores e dedicados, estamos nos nossos trabalhos, deixando ali o nosso suor, e até mesmo a dignidade em escutar algumas coisas e algumas ofensas dos nossos superiores, perceba, não é porque Deus elogia e enaltece o trabalho na Escritura que aquele trabalho em questão daquela forma o glorifica. Isso a gente vai ver logo mais à frente. Mas o homem que entende que é um instrumento e não ele o autor, ele se coloca de uma forma muito diferente, ele consegue discernir, corrigir e até abandonar projetos sem que isso signifique derrota pessoal, porque o resultado nunca estava nas suas mãos como última instância. Veja como isso nos livra da ansiedade. Se você perceber e todos os seus planos forem submetidos ao Senhor primariamente, quando eles derem errado, a sua frustração e ansiedade acaba sendo muito menor, porque você entende que era Deus o condutor dele o tempo todo, e não era você mesmo quem estava empreendendo todos os esforços. Sim, a gente fica triste com algumas coisas que não dão certo. A gente se incomoda, a gente se abate, é natural. Mas, acima de tudo, enquanto nossos planos estiverem sendo executados pelo Senhor, em causa primária e não em nós, por nós ficaremos mais aliviados nesse sentido. E isso aqui tem um alcance muito comunitário também, com o nosso trabalho como igreja, nossa dedicação como igreja. Eis aqui um ponto muito importante em todos os departamentos: música, jovens, adolescentes, crianças, adultos, todos eles. Os nossos planejamentos em todo o tempo devem ser feitos primariamente pensando na palavra do nosso Deus e não naquilo que temos que fazer. Argumentos do tipo, sempre foi feito assim, nós fazemos sempre assim. Esse não é um argumento válido, porque pode ser que sempre esteja sendo feito errado. Pode ser. Você tem que avaliar isso à luz da Escritura e com o auxílio de pastores e presbíteros, se realmente as coisas precisam ser como são. Precisamos levantar esses questionamentos e entender se de fato nós estamos seguindo ali com o Senhor sendo o construtor, em vez de nós os construtores. O versículo 2 vai nos ensinar uma outra lição. Se a primeira é lembrar que o Senhor que dá todas as coisas, a segunda é uma vida boa inclui saber descansar. Ah, como é bom descansar. E como é difícil encontrar pessoas que sabem descansar, que saibam descansar. Vamos ler juntos o versículo 2 novamente? Inútil vos será... Voltando a falar da palavra inútil, tem um estudioso chamado J.P. Folkman, que fala que esse inútil é quase uma maldição. Imagina, quase uma maldição. O que seria uma quase maldição? É que é novamente uma imprecação para dizer que vai dar errado. O que muda aqui em relação ao versículo 1 é que, em vez de ele falar para vós, aliás, melhor dizendo, é a primeira vez que ele usa para vós. Antes ele estava falando em terceira pessoa, agora ele dirige o discurso. Ele está falando diretamente para os seus ouvintes, para aqueles cantores de início e agora para nós. Ele está falando para mim e para você de uma forma explícita, clara, direta. Eu não preciso das ferramentas homiléticas aqui para poder fazer isso chegar a vocês. É a Escritura falando de forma direta. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. O salmista, então, está trazendo esse diagnóstico para mim, para você, e preste muita atenção nisso. Aqui a gente tem dois paralelos de novo. Ele faz dois paralelos no início, agora faz mais dois paralelos, dizendo, os que levantam de madrugada e depois repousar tarde. Quem aqui faz isso, hein? Acordar cedo, de madrugada e dormir tarde. Todo mundo muito bem de saúde. Cortisol está uma maravilha. Todo mundo dormindo às 8 horas que as pessoas falam. Eu queria saber quem é que dorme, que tem condições de dormir 8 horas sendo um adulto funcional. É uma bênção, verdadeiramente é. Mas o que nós precisamos lembrar aqui, quando esse salmo fala sobre isso, é que ele está falando para a gente como eu e como você. Então fique muito atento no que virá à frente. A terceira parte desse versículo fala sobre comer o pão que penosamente granjeaste.
E aqui é muito legal, porque quando ele fala de penosamente, sabe de onde é que ele traz uma palavra muito importante? Lá de Gênesis 3, 16 e 17, quando o Senhor diz que haveria de multiplicar as dores de parto da mulher, e que o homem também, com fadiga, essa palavra, obteria o seu sustento, aqueles cardos e abrolhos, aquele cansaço advindo do trabalho. Ele lembra os seus ouvintes, os seus leitores e a nós exatamente sobre a maldição da queda. Ele não está falando que o trabalho é uma maldição, mas ele pode se tornar quando você ignora Deus da equação. Quando você tira o Senhor como o alvo e como a força motriz que te faz trabalhar, ele se torna uma maldição. Lembra da quase maldição? Aqui ela é uma completa maldição. O que esse salmo está nos mostrando é que ele está identificando um tipo específico de trabalho. É aquele que carrega uma convicção de que todas as coisas dependem dele, de que absolutamente nada acontecerá se não for pelo seu próprio esforço. Isso pode acontecer em várias esferas, tá? Mas aqui eu gostaria que você se atentasse a isso. O salmista está condenando, criticando aqueles que trabalham como se tudo que tem viessem de suas próprias mãos. Meus irmãos, eu sei que a nossa cultura enaltece muito o trabalho, e com razão. Existe uma certa aversão natural ao preguiçoso. Nós não gostamos de gente preguiçosa, corpo mole, braço curto, não gostamos disso. É verdade. Se você gosta, talvez você seja você precisa mudar. Mas entenda, quando nós falamos sobre o trabalho, desta forma como estamos falando, nós estamos dizendo daquela pessoa que vive para o trabalho, literalmente. Aquela pessoa que não sabe descansar. Eis aqui uma ofensa muito grande. Geralmente, algumas pessoas assimilam descansar à preguiça e falam com boca boa e muito cheia: eu não descanso, eu não paro, eu trabalho muito, eu sou muito trabalhador, eu faço e acontece, porque eu estou me dedicando no trabalho, eu fico tantas e tantas horas fora de casa. Entenda, você não glorifica a Deus mais assim do que descansando. Você não glorifica mais ao Senhor desta maneira do que descansando e repousando nos cuidados dEle. Entenda como isso é importante, porque parece que descansar e estar numa atitude passiva de repousar e de ter momentos de lazer e entretenimento com a família e com as pessoas amadas, de parar um pouco, isso parece que é ofensivo a Deus, quando na verdade não, porque Ele mesmo nos ensina sobre descansar. O próprio Senhor Deus é quem age enquanto o homem repousa. Você leu isso na Escritura, quando ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aqui nós estamos percebendo que muitas pessoas ofendem ao Senhor quando agem de uma maneira oposta e não repousam. Mas voltemos a falar isso logo mais. Veja que ele diz aos seus amados. Aqui é uma discussão muito interessante se há um plural ou não. Se ele está dizendo seus amados ou se ele está dizendo seu amado. E a discussão é interessante porque para amado é Yedidia. Você deve se lembrar de G de dias. É exatamente isso que ele fala. Como se ele estivesse falando ao G de dia, ele dá enquanto dorme. Quem é G de dia? Salomão. Quem escreveu esse cântico? Salomão. Interessante que isso aconteça. É como se ele estivesse falando assim, é inútil fazer isso tudo, porque na verdade o que eu ganho de Deus, eu ganho quando eu estou descansando. É o reconhecimento que eu e você precisamos ter de que tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, as bênçãos financeiras, materiais, as viagens que fazemos, tudo aquilo que nós recebemos, não vem do nosso esforço. Basta Deus querer e pensar em sua soberania e majestade intratrinitária por um breve momento e você é incapacitado de exercer as suas atividades laborais. Você se torna alguém válido, você pode ser demitido, você perde suas capacidades de trabalhar. Entenda, tudo que você tem vem do Senhor. Eu sei que você diz que sabe disso, mas será que sabe mesmo? Prove descansando. Esse salmo, então, atribuído a Salomão, é interessante por ele usar essa ideia do G de dia. Um homem que construiu um templo, que empreendeu obras de grande escala, o amado a quem Deus dá o sono ou lhe dá todas as benesses. Há também a discussão se ele dá o sono ou se ele dá o pão enquanto dorme.
as duas coisas podem ser, mas o ponto principal é que Salomão descansava. Um rei, não pense que um rei trabalhe pouco. Um rei trabalha muito. Blaise Pascal, escrevendo seus pensamentos no século XVII, disse a seguinte observação, olha que interessante. Descobri que toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto. Interessante. Pascal era um matemático e físico e ele tinha um conhecimento muito interessante, mas mais que seu conhecimento era a sua produtividade. Se você observar o que Pascal produziu e observar o que você produziu, você vai ficar envergonhado. E esse homem descansava. Por que você não tem condições de descansar? O Salmo 127 demonstra esse mesmo padrão, descansar e repousar. Mas eu gostaria de aplicar isso para nós de uma forma ainda mais prática e direta. O trabalho ansioso, na perspectiva do Salmo, é uma expressão da condição decaída. O homem que não consegue parar está afirmando na prática que o Senhor não é suficiente. Entenda uma coisa, você não está dando um bom testemunho para a sua família. Homem, se você acha que estar fora o dia inteiro e trabalhar até suas forças se esgotarem é mais nobre do que estar em casa com seus filhos descansando e auxiliando no serviço doméstico também. Deus não é mais glorificado por essa cultura workaholic. Eu não sei por qual motivo, mas está na moda falar, estou na correria, estou sem tempo para nada, não estou conseguindo nem almoçar. O que te faz pensar que trabalhar assim é mais louvável e glorifica mais a Deus do que descansar no Deus que te concede todas as coisas? Eu sei, existem momentos na vida que a gente vai passar por isso. A gente vai precisar se desgastar um pouco mais. Os irmãos que estão no seminário que eu diga. É triste que a carga seja assim. É lamentável que seja tão extenuante dessa maneira. Mas vocês não têm o que fazer. Então, o que a gente pensa aqui? Que nós precisamos lembrar, principalmente depois de concluir o seminário, que nós precisamos descansar, parar, ter um momento para nós e para a nossa família, cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Isso vale muito mais. Se você tiver que abaixar o nível de vida e viver uma vida frugal, reduzir os seus custos, morar num lugar mais barato, ter um carro mais simples, não comer todas as bobagens que você come, diminuir um pouco nas mordomias que você tem, para que você descanse mais e desfrute mais da vida que Deus te deu, faça, sem medo de ser julgado e escrutinado pelos outros. Descanse, porque isso é vida boa. Terceiro ponto, uma vida boa é medida pelo que deixamos e não pelo que acumulamos. Como flechas, na herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui nós temos um jogo de palavras muito interessante, porque parece que ele está falando de outra coisa. Parece que ele mudou o assunto, não está falando nem de trabalho nem de descanso, está falando de filhos. Filhos não combina com falta de trabalho e muito menos com descanso. Então, o que será que ele está falando? Veja que legal. Ele usa, e eu não gosto de citar as palavras em sua língua original, mas farei neste momento porque vale a pena. Ele usa banim, que são filhos, baná, edificar, e bait, casa. Então ele fala todas elas, imagina isso cantado, depois vocês aprendem a cantar em hebraico assim, imagina cantar isso, todo mundo vai entender rapidamente que há uma ligação entre essas palavras cuja fonética é similar umas das outras. Isso é chamado paranomásia e também não é acidental. Sabe o que o Salmo está dizendo? Que os filhos são a casa que o Senhor edifica. De novo, esse Salmo está dizendo que os filhos são a casa que o Senhor edifica. Essa família não está separada do tema do trabalho. Na verdade, é um horizonte mais duradouro de trabalho. Não tem lugar melhor para você trabalhar do que na sua casa. Não tem lugar que te dê mais trabalho do que a sua casa e sua família. Os filhos são apresentados, então, como posse do Senhor. Uma forma que carrega algo muito interessante. Lembra a distribuição da terra prometida. Fala que eles são herança. Isso aqui ecoa muito, pelo menos 37 vezes no livro de Josué, falando sobre herança e demonstrando que é Deus quem aloca os filhos de Israel naquelas terras, naquelas tribos. É a mesma palavra que usa para dizer que eles pertencem a Yahvé, antes de pertencer ao Pai. Os nossos filhos, antes de nos pertencerem, pertencem ao Senhor. Isso é fantástico. E então Deus nos dá como herança, assim como Ele deu a Israel a terra prometida. Não é pouca coisa.
Será que vale a pena mesmo eu nem vê-los de tanto que eu estou trabalhando e eu não posso parar nem um pouco para descansar com eles? Não posso viajar, não posso passear com a minha família, não posso desfrutar de bons momentos? Eles são também recompensa, salário. Veja que legal que a gente encontra aqui, quando ele diz assim, fruto do ventre, o seu galardão. Essa ideia de receber bênçãos é muito legal, mas principalmente a ideia de flechas na aljava. Alguém que precisasse guerrear precisava de elementos e de armas, e as flechas eram assim. A flecha é diferente do arco, o arco fica com o arqueiro. As flechas vão em direção a um alvo. Essa é a figura que ele usa para explicar sobre os filhos. A ideia é que os nossos filhos estão conosco por um breve momento, porque nós hemos de saltá-los, de mandá-los à distância a atingir um alvo muito interessante, muito propício. Eis aqui a preocupação com o mandato social. Em fevereiro de 1974, um homem chamado Alexander Solzhenitsyn foi expulso à força da União Soviética. Ele ficou preso na chamada Gulag um bom tempo, e ele havia escrito uma série de cartas e materiais para denúncia quanto a tudo aquilo de ruim que os comunistas faziam naquela região. E ele ficou lá em Gulag, e parecia então que ele havia sido parado, mas ele distribuiu todos os seus escritos, e tudo aquilo foi de conhecimento de muitas pessoas. O regime prendeu Solzhenitsyn, mas não conseguiu prender o que ele havia escrito e compartilhado. Essa ilustração é para mostrar que os nossos filhos, eles devem ir, eles não devem ficar conosco. Eles devem ir, ter as suas famílias, ter os seus filhos, viver as vidas deles, e assim por diante. Aqui nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Pais de filhos jovens e adultos, os seus filhos não pertencem a vocês. Não sejam tão superprotetores. Não lhes impeçam de errar. Não lhes impeçam de serem frustrados, de serem derrotados vez ou outra. Deixem os seus filhos padecerem por um pouco, porque eles existem para isso. Eles hão de deixar a sua casa, e a realidade que eles hão de encontrar não é uma realidade simples, mas é uma realidade muito dura. Não seja bajulador. Não seja alguém que protege demasiadamente. E mais especial ainda, pais de filhos casados. Seus filhos têm as famílias deles. Mãe, a mulher mais importante do seu filho não é você, é a esposa dele. Sogra, sogro, não metam a colher no casamento dos seus filhos. Não se envolvam onde vocês não foram chamados. Não pensem que vocês têm toda a autoridade de chegar e deliberar sobre a criação dos filhos, sobre as questões financeiras, sobre a rotina do lar. Entenda, seus filhos têm a própria família. Então não sejam interventores contumazes, apenas quando solicitados, se forem. Então tenham muita atenção nisso. E você que é um filho casado, tem ainda seus pais, não tente entender os teus pais como uma instância superior. Briguei com a minha esposa, vou lá falar com a minha mãe. Vira homem. Assume esse BO. Resolve isso com a sua mulher. Não a exponha, não a envergonhe. Entenda, a sua mãe não é mais a pessoa mais importante da sua vida, a sua mulher é, nem os seus filhos são. Então, por esse motivo que nós temos que entender que a flecha cumpre esse papel de mandato social que vai adiante, em vez de ficar presa na aljava. Pais, tenham isso em mente. Os nossos filhos precisam sair de casa. Os nossos filhos precisam viver a vida deles. Os nossos filhos precisam alcançar as coisas. Me parte só de imaginar aqueles dois crescendo e indo embora, mas eles têm que ir. E que eu viaje muito com a minha esposa. Que não passe dos 21 anos, como eu fiz. Casei-me aos 21, saí de casa aos 17. E então, quando eu tiver por volta de 45, ele já terá os 22 e eu poderei desfrutar de um bom descanso com a minha esposa. Mas eu sei que vai doer quando isso acontecer. E eu sei que é difícil, mas a Bíblia está dizendo que eles são flecha, eles não são o arco. Agora, quando usa essa figura dos filhos, é interessante também porque ele está usando a figura de um homem que tem com que se defender. Eles iam à porta para discutir questões, eles iam lá para resolver problemas. Lá era o fórum do Antigo Oriente Próximo, era lá que as coisas eram resolvidas e era preciso ter os filhos. Os filhos acompanhavam. Então ele não era envergonhado ao chegar lá sozinho, enquanto o outro tinha 8, 9, 10 filhos. Imagina uma situação como essa.
Então, essa figura muito interessante. Isso não quer dizer que você deva ter todos estes, mas é um estímulo muito grande a você ter filhos. Não venha com a desculpa de essa época é muito difícil para ter filho. Nunca houve época fácil. Nunca houve momento tranquilo. Tenham filhos. A Escritura endossa. A Escritura diz, são herança do Senhor. E nós temos essa responsabilidade. É bênção. Quando diz que eles não vão envergonhar, eles vão sim. Está dizendo que não vai envergonhar na peleja, quando for pleitear a porta. Mas uma vergonha ou outra você vai passar com a sua criança com toda certeza. Isso não é motivo de você desanimar ou esmorecer. Entenda uma coisa, a Escritura o tempo todo é pró-vida, é a favor de ter filhos, é a favor de que os crentes multipliquem. Eu sei que a sociedade diz o contrário, planejamento familiar e coisa tal. Só pode ter sido o diabo que inventou isso. Porque a Escritura, na verdade, diz, tenha filhos. Não tenham medo. Se vocês creem no Deus da aliança, descansem que o Deus da aliança vai cuidar de vocês e dos seus filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Eu concluo dizendo que esse salmo não é sobre trabalhar menos, mas é trabalhar direito, sobre descansar, sobre desfrutar da vida. É sobre uma vida boa, é sobre a gente poder desfrutar daquilo que Deus nos dá, de como Ele cuida de nós e como Ele nos abençoa. Em vez de sermos idólatras e pensar que o nosso trabalho e tudo que temos vem de nós mesmos, esse salmo nos chama a olhar para cima e entender que Deus é quem dá todas as coisas boas da nossa vida boa. Esse salmo também nos faz pensar que nós precisamos descansar, porque o nosso Senhor descansou e nos deixou um dia como hoje, o dia do Senhor, o dia de descanso, para descansarmos, simbolizando o que faremos eternamente também. E por fim, esse salmo também nos mostra que nós temos a bênção de pertencer a um povo da aliança, um povo do pacto, um povo que desfruta da presença de Deus, assim como nos mostra essa mesa que está diante de nós. Nós desfrutamos da bondade de Deus. Nós desfrutamos daquilo que Ele nos faz, porque Cristo nos permitiu. Ele trabalhou em nosso lugar. Ele carregou todo o peso que nós deveríamos carregar. Ele suportou tudo que eu e você deveríamos suportar. E hoje podemos viver uma vida boa. Como viver uma vida boa? Viva de acordo com o que a palavra de Deus te diz para viver. Que Ele nos lembre e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.